Muito boa noite. Estou aqui com essa cara de cansaço, mas resolvi fazer essa live rapidinho para falar um pouco hoje a respeito de novo das cadeirinhas e suportes para deixar os bebês de pé. Então eu vou só esperar um pouquinho as pessoas entrarem para conversar com vocês, que hoje tive duas situações bem interessantes que me moveram a fazer essa live. Então, vou escrever aqui o assunto. Por que não colocar seu bebê em suportes ou suportes para ficar de pé e andadores? Vou esperar um pouquinho para entrarem as pessoas e aí já vou começar a falar. Então, hoje eu passei por duas situações e já tem algum tempo que eu tô querendo falar a respeito desse assunto, né? Hoje a gente tem uma situação bem complexa que as coisas da pediatria, as diretrizes e as normas, elas estão mudando muito rápido. Então, mesmo pra gente que trabalha na área, ficam algumas dúvidas e como há muitos anos eu já trabalho tanto com posturas de adultos como agora já há 7 anos trabalhando com os bebês, o conhecimento do desenvolvimento motor e da parte neuromuscular, ele dá muito suporte para a gente recomendar ou não esse tipo de aparato. Então, hoje eu cheguei na casa de uma pacientezinha minha que tem um histórico de atraso. Oi, Mari. Um histórico de atraso importante. Hoje ela tá ótima, mas no começo, quando eu comecei a atender ela tinha um atraso importante, porque ela teve uma gastroenterocolite perfurante, né? Então teve que fazer uma cirurgia logo de pequenininha, foi uma bebê muito prematura. E tinha lá uma cadeira dessas de pula-pula. Então os avós presentearam com uma cadeira de pula-pula. E assim, eu tinha falado disso uns dias atrás, não consegui salvar o vídeo, agora já aprendi como salvo o vídeo. E é super contraindicado, tá, gente? Não é indicado colocar a criança em nenhum tipo de suporte, nem cadeirinha de pula-pula e nem andador. Ontem eu estive numa reunião com pediatras também e a gente estava discutindo muito a respeito disso. A gente fica querendo que o bebê adquira rapidamente o sentar, adquira rapidamente o gatinhar, adquira rapidamente o andar. E às vezes a gente esquece ou deixa de lado algumas coisas que são importantes. Cada aquisição motora, ela depende de maturações do sistema nervoso. Então, ela depende de coordenações, de modulação de reflexo, que é muito importante, é uma coisa que é muito difícil de encontrar quem trate dessa parte, porque, infelizmente, com essa especialização das áreas, a gente acaba dividindo a criança, ou o ser humano, ou adulto, todo mundo é dividido. Ah, parte motora é separado da parte neurológica, que é separado. E não tem como você pensar na parte motora, principalmente falando do desenvolvimento de um bebê, sem pensar na parte neurológica. Afinal de contas, quem controla os músculos é o sistema nervoso. Então, hoje eu resolvi falar um pouco a respeito da maturação do quadril nas crianças e o porquê a gente não deve colocar o bebê em nenhum tipo de suporte para ficar de pé. Isso vai prejudicar o desenvolvimento da sua criança. Então, já há muitos anos, o andador e esse tipo de cadeirinha, ele está proibido aqui no Brasil. Mas, infelizmente, a gente tem que lembrar que o apelo da indústria é muito grande. E um device, um aparato desse, ele custa bem caro, em torno de 400, 500 reais. E a gente acha muito bonito, muito legal, ver aquele tudo super colorido e pensa, nossa, que legal, vou começar a colocar meu filho de pé e isso vai fortalecer o quadril ou isso vai fortalecer... E não, gente, é muito pelo contrário. O bebê, ele precisa desenvolver a motricidade e precisa desenvolver todas as suas aquisições sozinho. E as etapas, elas são extremamente importantes e fundamentais. Então, eu tenho chamado muito a atenção para isso. Essa diretriz médica que vigora desde 2002, que é uma diretriz que foi feita pela Sociedade Americana de Pediatria, que a gente só deve colocar o bebê para dormir de barriga para cima. Ela gera muita confusão nos pais, principalmente os pais de primeira viagem,
Porque o pediatra, ele é obrigado a orientar os pais a fazerem isso devido ao risco da morte súbita. Então, eu gosto muito do raciocínio, do pensamento raciocinado. Se o diagnóstico é morte súbita, é porque não se sabe por que isso aconteceu. Então, muita gente acha que é por asfixia ou porque a criança engoliu vômito, e não. Se fosse por esses motivos, não seria uma morte súbita, seria uma morte por asfixia ou por aspiração. Então, esse mistério que na época estava envolvido na questão da morte súbita, foi percebido que colocar os bebês de barriga para cima diminuiria esse risco. Houve realmente redução no número de mortes súbitas. E hoje o consenso a que tem se chegado é que essas mortes acontecem por alterações cardíacas. A criança já nasce com uma alteração cardíaca que predispõe a esse tipo de morte. Então é lógico, se colocar o bebê para dormir de barriga para cima, evita essas mortes pelo fato de que quando a gente fica de barriga para baixo, a quantidade de líquidos e o esforço cardíaco é maior, o que chega no coração é maior, isso tem muito sentido e sempre deve ser respeitado, isso é consenso, isso é para ser respeitado. Durante a noite, para dormir, colocar o bebezinho de barriga para cima. Mas não podemos esquecer que o bebê, ele é fisiologicamente preparado e ele veio ao mundo para ficar de barriga para baixo. É só assim que ele vai começar a lutar contra a gravidade e a desenvolver o fortalecimento da região cervical. Nos estudos profundos que contam e que consideram a maturação óssea, a maturação muscular, a maturação neural, a gente sabe que existem reflexos que são bases para os movimentos. Então, nos estudos de controle motor, isso é muito bem detalhado e muito bem explicado. Os reflexos dos recém-nascidos e dos primeiros 3, 4, 6 meses, eles são as bases para o desenvolvimento do movimento voluntário. Então, à medida que o sistema vai usando esses reflexos na defesa, na aquisição de novos movimentos, ele vai calibrando e usando as informações do músculo, as informações de todos os órgãos sensoriais, inclusive da pele, para calibrarem os movimentos voluntários. Então, se eu não coloco meu bebê de barriga para baixo, ele não vai se desenvolver. E mais do que isso, à medida que o bebê fica de barriga para cima e ele tem aqueles sustinhos, que é o reflexo de Moro, toda a parte extensora, a parte posterior da criança, ela começa a se tonificar e aumentar a tensão dessa região. Além disso, houve durante muito tempo a recomendação de se elevar o decúbito da criança. Isso caiu abaixo pelas regulamentações. As novas diretrizes dizem que é contraindicado a elevação do decúbito, mas isso ainda é feito, inclusive em hospitais, e principalmente quando a criança apresenta algum sintoma de refluxo. Então, já saiu há 6 meses atrás a nova diretriz dizendo que é contraindicado elevar o decúbito da criança, porque isso gera inúmeros problemas. É como se a criança tivesse a sensação de que ela está sempre caindo para frente, e aí ela começa a tensionar a musculatura da parte posterior da cervical e da lombar, principalmente. E isso pode gerar muitos problemas para o bebê. Então, é assim, vamos pensar de uma forma inteligente e vamos utilizar todos os recursos que a gente tem por aí. O que eu acho que é mais importante é os pais entenderem que o bebê precisa experienciar as coisas. O controle motor, a aquisição de todos os repertórios motores, ele vem da experiência motora. Então, na técnica do RTFPM, que é essa técnica que eu desenvolvo e ensino já há 15 anos, herdada da minha querida professora, Odete Durigon, que me deixou essa herança maravilhosa, que era uma neurofisiologista, especialista em acupuntura, era a única autorizada a dar o cabo ativalejo aqui no Brasil, que são técnicas que consideram a neurofisiologia, pensando no que o sistema nervoso está utilizando para fazer aquele ato. Então, nessas técnicas, a gente sabe que esses reflexos são muito importantes e são a base para o desenvolvimento motor. Então, se eu não colocar a criança de bruços, ela não vai se desenvolver. Então, não é para você colocar para dormir de bruços, mas durante o dia, o máximo de tempo que você puder, deixa a sua criança viradinha de barriga para baixo, observa. E uma coisa que a gente conversou muito ontem, nessa reunião que eu estive com os pediatras, foi
brincar com seu bebê, deixar o bebê numa cadeirinha que chacoalha sozinha, ela restringe o movimento dessa criança. Não dá a sensação de desequilíbrio necessário para que o sistema comece a calibrar essas coordenações. Então, quanto mais você deixar seu bebê solto, quanto mais você deixar ele explorar o ambiente, quanto mais estímulos no sentido de concentração e respeitando cada momento da criança, com brinquedos interessantes, com brinquedos que estimulem cada fase, porque o bebê ele se estimula muito mais por uma forma geométrica do que por por um brinquedo que brinca sozinho, que emite um monte de luz, um monte de música. Com isso, você vai estar estressando a criança e não ajudando ela a se desenvolver. Então, a gente acaba vendo muito isso. As mães e até os educadores acabam confundindo a ideia de que estimular o bebê é dar um monte de estímulo luminoso, auditivo. E a gente sabe que o melhor estímulo para o bebê nos primeiros meses é o toque, é o contato com a pele, é colocá-lo em várias posturas e ajudá-lo a explorar o ambiente. Então, ajudá-lo primeiro a centralizar, trazer as coisas até a boca, ajudar a pegar os pezinhos, ensiná-lo a ficar na posição de bruços e lembrar que algumas dessas coisas elas vão ser um pouco frustrantes e a criança vai acabar brigando um pouco. A posição de barriga para cima, fortalecendo toda essa cadeia extensora, dificulta a criança de inverter a curva e conseguir ficar de bruços, que é tão importante para esse desenvolvimento. A maturação muscular, ela se dá do crânio para a cauda. Ela tem que ser feita da cabeça para o final da coluna. Então, não adianta a gente ficar querendo pular essas etapas. A criança precisa das etapas para se desenvolver. Então, hoje, o assunto dessa pequena live que eu resolvi fazer é o porquê não colocar nas cadeirinhas e por que não colocar nos suportes para ficar em pé. E andador, nem pensar. É muito bonitinho, é muito confortável para os pais e o bebê vai amar, lógico. A partir do momento que o bebê percebe que ele pode ficar mais alto, ele não vai querer mais ficar sofrendo, caindo, se desequilibrando, tendo que aprender a se segurar. E a gente tem uma coisa extremamente importante que se chama sinergias musculares. As sinergias, elas são encadeamentos dos músculos. Então, para você ter uma ideia, quando a gente apoia o pé, o hálux, o nosso dedão do pé, ele inicia uma cadeia de contração que vai nos ajudar, que vai ser fundamental para que a gente desenvolva toda a posturação até a musculatura da cabeça, até a posição da nossa mandíbula. Então, essas sinergias, elas servem tanto como base para o desenvolvimento da postura, quanto como ações musculares protetoras. É só com essa ação antigravitária que vai se dar só após a saída do bebê do ambiente aquático que ele vai desenvolver cadeias musculares que são muito importantes no controle do movimento. Os controles desses reflexos, eles acontecem por essas ações antigravitárias. Então, pensem, para estar contra a gravidade e fazer força contra ela, o bebê tem que estar de barriga para baixo. Então, tummy time, tá super na moda. Ai, vamos colocar o bebê 1 minuto. Gente, tem que colocar o máximo que ele suportar de barriga para baixo. É lógico que no começo, quando ele ainda tá muito fraquinho, ainda não tem coordenação para elevar a cabeça, muitas vezes eles ficam irritados de ficarem com o rostinho no chão. Então, é partir dos pais estarem dispostos a estarem lá, orientar quem cuida, orientar a babá, para você colocar o bebê, de repente, na sua altura. Lembrar que o que mais fascina as crianças é esse T aqui, né? Os olhos, o nariz e a boca. Isso ativa muito o controle das crianças. Eles adoram e eles são muito atraídos por isso. Brinquedos pretos e brancos, brinquedos com formas geométricas, bola com contraste grande de cor. Principalmente preto e branco. Eles ajudam muito a estimular as crianças e são brinquedos que são muito difíceis de serem encontrados. Porque é lógico que a gente, como adulto, vê aquele brinquedo super colorido, cheio de formas e cheio de luzes e músicas e acha que aquilo ali é o melhor estímulo para a criança. Então, lembrar sempre disso, de que o bebê precisa se desenvolver por ele mesmo, com o nosso auxílio, com a nossa informação, mostrando, se houver muita dificuldade, levar a mãozinha até o brinquedo. E se tiver muito difícil de deixar de bruços,
coloca um suportezinho, coloca uma almofada. A almofada de amamentação é ótima para isso. E aí você vai apoiar o bebê até o peitinho, deixando aqui a região dos braços livres para que ele faça esse apoio, para que ele vá desenvolvendo e consiga ficar um pouquinho mais elevado. Uma outra forma de treinar essa posição de bruços é você colocar no seu peito, e eles gostam muito também. Então você deita, coloca o bebê de barriga para baixo no seu peito. E não vai ter nenhum perigo desse medo desesperador de sufocar e de asfixiar, porque você vai estar lá o tempo inteiro ajudando o bebê a se desenvolver. Então, brincar com o seu bebê é muito importante. Você precisa ter esse expediente no seu dia. Ah, Carol, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. Lembrar que com o bebê, a qualidade é muito mais importante do que a quantidade. E precisa colocar o bebê de barriga para baixo. Você vai ver que aos poucos ele vai treinando esse controle da cervical e ele vai apoiando o bracinho, e ele vai desenvolvendo a musculatura da coluna, que fica muito mais simples e mais fácil dele conseguir fazer todas as outras coisas. Rolar, sentar-se. E aos poucos você ir percebendo em cada marco que o bebê se encontra qual é o próximo passo. Tem um aplicativo muito bacana, não tem jabá nenhum, não recebo nada para indicar. Ele é em inglês, porque infelizmente meu sonho é montar um aqui no Brasil, mas ainda não tive essa condição. Infelizmente é todo em inglês, mas ele chama Kinedu, Kinedu. Você faz uma assinatura e eu acho ele muito interessante porque ele não fala aos 3 meses o bebê precisa rolar, não. Ele pergunta o que o seu bebê está fazendo. E aí você vai clicando no que o seu bebê já faz e de acordo com o que o seu bebê apresenta, ele vai orientar com vídeos. Então tem a parte emocional, a parte sensorial, a parte motora. É muito bacana esse aplicativo, muitíssimo bem feito. E ele ensina como estimular o seu bebê da forma que eu achei muito incrível, muito adequada. E aí considera o estágio em que o bebê se encontra e não o marco que ele precisa desenvolver. Porque muitas vezes a gente acha que o meu bebê já tá com 6 meses, já tá ficando sentado sozinho. Só que talvez ele pudesse estar se desenvolvendo mais. Então, se você sabe as aquisições que ele já ganhou e você tem essa sequência preparada, fica realmente muito mais fácil de você dar um estímulo adequado, que não fique nem além da capacidade da criança naquele momento e nem aquém, porque isso acontece muito. Então, o que a gente vê muito são os bebês que ficam nessas cadeirinhas como se fossem bebês conforto. Agora tem umas que balançam sozinha, tem umas que chacoalham. E aí o bebê se atrasa, e aí o bebê fica fazendo força para se esticar, ele fica todo duro, e aí o bebê fica fazendo força para levantar. Então as mães chegam no consultório assim: "Nossa, que fofo, meu bebê fica fazendo abdominal para levantar, ele já quer levantar". E gente, não é isso. Pro bebê levantar, primeiro ele precisa rodar. Ele precisa torcer a cintura escapular e a cintura pélvica, ele precisa ganhar esse controle. Então, não é fazendo um abdominal que o bebê vai levantar, ele ainda não tem força nem controle dos reflexos para isso, tá? Então, não é bonitinho o bebê ficar fazendo força para frente. Se ele tá fazendo isso, é porque ele não está tendo a oportunidade de experienciar o girar, tá? Então, existem etapas. Se vocês ficarem em dúvida, dá uma olhada no Kinedu, é muito bacana. Para quem entende inglês, é muito bacana. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma consequência muito drástica e muito complexa da falta de sinergia e o porquê a gente não pode colocar os bebês em cadeirinhas e suportes de apoio. Então, olha essa figura aqui, ó, que é a figura mostrando o quadril da criança. Então, esse daqui é o osso do quadril. Para vocês entenderem, eu trouxe o meu modelo. Então, esse daqui é a nossa pelve, é o nosso quadril. Essa daqui é o ossinho do final da coluna. Se você puser a mão, você vai sentir. Isso daqui, ó, são o que a gente chama dos tuberosidades isquiáticas, que é onde a gente deveria sentar, né? Para sentar adequadamente. E isso daqui, gente, se chama acetábulo. É uma estrutura que na criança ela está totalmente imatura. E ela vai se formar de acordo com a carga que for dada nesse quadril. Então, olha que grave. O acetábulo do bebê, ele ainda está orientado em outra posição. À medida que o bebê faz aqueles chutinhos, fica balançando a perna e começa a dar estímulo muscular adequado para essa estrutura óssea, ela vai se formando e se tornando redondinha. Da mesma forma que o fêmur que encaixa, né, que tem uma cabecinha, que tem uma bolinha que se encaixa aqui,
ele vai sendo tracionado e ele vai se ossificando. No bebê, o quadril não tá formado desse jeito, ele ainda não tá ossificado. Olha como é o quadril de um bebê. Então, esse daqui é o fêmur da criança, ele ainda está dividido. E aqui, olha só, a tuberosidade isquiática também está dividida. Então, isso daqui seria a vista lateral, vendo o acetábulo, como se tivesse assim no meu modelo, ó, tá? Então, olha que grave é eu colocar um bebê apoiado aqui, ó. Ele ainda não tem estrutura óssea para suportar essa carga. Então, você pode criar deformações, você pode criar tensões inadequadas nessa parte que será, num futuro, a cápsula ligamentar do bebê, tá? Então, assim, tem que respeitar. E não é nada indicado colocar os bebês em cadeirinhas. Aqui tem uma outra foto para vocês entenderem que grave. Isso daqui é uma criança entre 4 e 5 anos, tá? Então, vejam como que está o quadril da criança ainda com 4 anos. Uma parte da ossificação já aconteceu, mas ela continua dividida. A pelve continua dividida. Então, se eu coloco a criança apoiada na pelve, sem que ela faça a força por ela, e assim a sinergia muscular proteja essa estrutura que está em formação, eu vou alterar de uma forma muito grave, não só a coordenação dessa criança e o desenvolvimento motor dela, como também a parte óssea. Deixa eu acender mais um pouquinho a luz que tá ficando escuro. Então, só por esses desenhos dá para você entender que não devemos colocar a criança para ficar pulando em cadeirinha de forma alguma, nem para apoiar a criança para ficar de pé. As estruturas ósseas são separadas, divididas, e o acetábulo, que é essa parte extremamente importante, onde vai se encaixar o fêmur, e o fêmur ele é assim, ó, angulado. Essa angulação, ela vai ser modelada pelos músculos. Nossos músculos, eles são enrolados em espirais. Então, as sinergias musculares vão dar proteção, elas vão dar a função de tracionar e de comprimir esses ossos, e assim eles vão se ossificar da forma adequada. Então, eu vou deixar essa livezinha aqui para vocês. Se vocês tiverem amigos conhecidos que têm crianças ou bebês, por favor, compartilhem, porque hoje 2 situações me deixaram bem chateada em relação a isso, tá bom? Então, foi uma bebezinha que eu falei pra vocês, que eu cheguei lá e os avós deram uma dessas cadeirinhas de pula-pula, que são incríveis. E a outra situação foi uma amiga minha, que tem uma bebê, e que ela postou hoje que ela acabou de alugar uma cadeirinha dessas, e realmente os bebês amam, mas é totalmente inadequado e totalmente contraindicado usar esse tipo de equipamento, tá bom? Então, fica aqui mais uma vez o meu alerta, lembrando que eu sou fisioterapeuta especialista em controle motor, eu trabalho com isso há mais de 20 anos e eu estudo a parte neuromuscular há mais de 20 anos. O desenvolvimento motor da criança, ele deve acontecer de forma natural. E o mais importante é você brincar com seu filho, é você acariciar o seu filho, é você dar muita sensibilidade, muita sensação, muito movimento, muito abracinho, muito apertinho, e colocar seu bebê de bruços. Pelo amor de Deus, entendam que não é porque você colocou seu bebê de bruços que ele vai morrer. Eu tenho mães que chegam em pânico com bebês de 4 meses e que nunca colocaram os bebês de bruço. Eles vão reclamar, eles vão chorar, e se eles perceberem que quando eles choram você tira eles da posição, aí você vai conseguir um efeito péssimo e um atraso no desenvolvimento da sua criança, tá? Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem conversar mais, eu vou estar por aqui, mas eu acho que já deu para vocês entenderem a gravidade de colocar um bebezinho num suporte ou numa cadeirinha, principalmente essas de pula-pula. Então, andador, suporte para ficar de pé e cadeirinha de pula-pula, por favor, não coloquem. Me ajudem a divulgar essas informações e a gente entender que a indústria, ela acaba fazendo a gente comprar um monte de coisa que não tem necessidade. O melhor estímulo para o seu bebê é deixá-lo ficar no chão, colocar almofadas para que ele caia e tenha esses desequilíbrios, e assim o sistema nervoso dele vai conseguir tanto se calibrar para funcionar adequadamente, quanto produzir músculos fortes e bem coordenados.
Então, esse foi o meu recado de hoje. Eu vou tentar todas as quartas-feiras entrar aí com os assuntos que tenham chamado mais a atenção no consultório durante a semana, mas hoje realmente duas situações me deixaram com o coração muito aflito, porque muitas vezes as indicações são feitas por pessoas que não entendem essa parte. Então, acho que já deu para vocês verem através das figuras o quanto que é grave colocar um bebezinho apoiado pelo quadril sem que ele faça força por vontade e por coordenação própria. Um beijo e até a próxima!